Aqui no estúdio já está Lorival Santana, nosso analista de internacional. Lorival, boa noite. Como a Mari bem falou, a Ucrânia conseguiu pegar de surpresa a Rússia. Te pergunto o tamanho do impacto desse ataque. O que mais pode vir pela frente, Lorival? Boa noite, Márcio. Bem-vindo. Parabéns pela brilhante cobertura dos Jogos Olímpicos. Bom, o principal impacto dessa operação ucraniana é político, né, informacional. Quer dizer, tira ou reduz a principal credencial do presidente Vladimir Putin perante o povo russo, que é a suposta capacidade, única pessoa, né, naquele país capaz de proteger o território, o vasto território russo, que nunca foi ameaçado desde a Segunda Guerra Mundial, quando foi invadido pelos nazistas, depois de traírem, o Hitler trair o Stalin, um acordo que eles fizeram. Vamos dar uma olhada no mapa que a gente tem para entender as nuances do que eu estou falando. Além da região de Kursk, que está destacada aqui, a região de Belgorod também foi invadida pelas forças armadas ucranianas. Lembrando que antes tinha havido, meses atrás, ataques de partisãs, né, de grupos paramilitares, provavelmente russos, inclusive, com apoio ucraniano. Mas bem localizados também, né? Bem localizados. Essa é a primeira vez que forças armadas regulares de um país invadem o território russo desde a Segunda Guerra Mundial. Aqui está a cidade de Sumy, que é uma cidade importante da Ucrânia, que os russos vêm tentando tomar desde o início dessa campanha, desde fevereiro de 22. E agora os russos intensificaram bastante os ataques de artilharia a essa região, a ponto de os ucranianos terem adotado controles de identidade para a população, circulação, demonstrando que os ucranianos estão preocupados com uma possível ofensiva terrestre russa para fazer face a essa incursão, a essas incursões ucranianas. Aqui está Donetsk, né, do lado ucraniano, que está parcialmente ocupado pela Rússia. Kursk, a cidade que dá o nome à região, é um importante terminal de gás natural, por onde passava o gás que ia para a Europa, inclusive o gás russo que ia para a Europa. Então é uma área estratégica, atualmente está sob sanções, esse gás não está sendo vendido para a Europa, mas tem um significado grande. Os ucranianos vão conseguir manter essa ocupação territorial? É muito mais fácil invadir de surpresa do que manter uma ocupação, dominar um território, controlá-lo no médio e longo prazo. Não sabemos ainda, é difícil, é improvável. É provável que os russos priorizem a retomada desses territórios. Ao fazer isso, os russos perdem porque perde força a atuação deles em território ucraniano. Esse é um dos objetivos, além do objetivo político que eu já expliquei. O objetivo militar fazer os russos se reagruparem nessa posição e provavelmente criarem novas brechas nessa superextensão que eles mantêm de um fronte de 1.000 quilômetros. Nenhum exército do mundo seria capaz de manter um fronte de 1.000 quilômetros. Os russos se propuseram fazer isso. Eles têm grande superioridade de tropas, de equipamentos e de munição sobre os ucranianos, que, no entanto, têm muita mobilidade, os ucranianos, muita flexibilidade tática, né, e uma boa capacidade também eletrônica, que foi o que permitiu que eles encontrassem esses buracos negros de comunicação, de radares, de drones, de reconhecimento russos, embaralhar esses sinais e fazerem esse ataque surpresa, sem que os russos detectassem a movimentação de centenas de soldados ucranianos nessa fronteira. Então, é uma grande desmoralização das Forças Armadas Russas, que pode levar a decapitações por parte do Putin, decapitações no sentido figurado, expurgos políticos, a própria demissão do comandante das Forças Armadas Russas. Tudo isso é interessante para os ucranianos, vai dificultando a cadeia de comando, você tem que recompor o aspecto político do comando das Forças Armadas russas. E, eventualmente, especula-se que poderia também, se eles conseguissem manter esses territórios, primeiro, formar uma zona tampão para proteger o território ucraniano. Segundo, negociar futuramente numa condição melhor para recuperar os territórios ucranianos. Mas tudo isso pressupõe que eles fossem capazes de
controlar, manter o controle sobre esse território, o que é um grande ponto de interrogação. Eu acredito que não vai acontecer. Você já disse que foi uma rachadura na imagem de Vladimir Putin nessa defesa intransigente que ele faz do seu território russo, da mãe Rússia. Mas para Volodymyr Zelensky, com esse ataque surpresa, esse bom resultado, quase que esse recorte nas redes sociais que ele vai passar a divulgar pelo mundo, veja o que estamos fazendo contra a Rússia, ele consegue mais apoio internacional, digamos, mais aviões, mais tanques, mais tropas? Ele mostra o dinheiro americano está sendo bem usado? Ele diminui o desalento que havia, que há na Europa, né, de você ajudar forças que não estão tendo progresso, que estão perdendo território. Ele consegue esse resultado? Consegue, e consegue também, talvez, exercer uma certa influência sobre o debate nos Estados Unidos, que estão a menos de 3 meses de uma eleição presidencial. Sim. Ele gostaria de animar os americanos a continuar ajudando a Ucrânia. Tudo isso são dados importantes e hoje ele declarou: nós não temos interesse em anexar território russo. Né? É importante deixar isso claro, porque tudo isso acaba sendo uma cartada de propaganda também para o Putin, para dizer, tá vendo? Eles estavam querendo nos invadir, essa guerra era necessária para proteger o nosso território.